Dar o dízimo ou pagar as contas do mês? Escuta aí, isso aqui vai mudar a sua concepção sobre o dízimo. E a minha esposa, e a gente está passando por dificuldades, né? Eu recebi, ela veio no INSS, disse que eu tinha recebido. E só ela está trabalhando agora no momento, e as contas não fecham. Eu queria saber se a gente pode Não dá o dízimo esse mês. deixar de pagar o dízimo e pagar as contas, ou deixar de pagar as contas e pagar o dízimo. Ótima pergunta. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos lá. Veja só a pergunta do irmão. Situação de dificuldade, né? Tá aí um monte de coisa fechando, enfim, um recebeu, o outro não recebeu, e agora faz como com o dízimo. Bom, o texto diz assim, 9 e 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A Bíblia diz, irmão, que nos identificou, que Deus, ele dá pão para comer e semente para plantar. O texto, os versículos anteriores, ele vai falar que a semeadura é no reino de Deus. E ele vai falar o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Aquele que investe na obra de Deus, Deus abençoa essa pessoa. E eu creio nisso. É o que está escrito aqui no texto. 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama quem contribui com alegria. Então, Deus, através desse texto, está falando sobre semear dentro do reino. Agora ele fala assim: aquele que dá semente para quem semeia e pão para alimento. Se você abrir sua carteira agora, ou sua conta bancária, você responde assim: eu vou fazer a pergunta, o que tem aí? É semente ou é pão? Por quê? A Bíblia diz que Deus dá semente para a gente semear no reino e dá pão para a gente alimentar a nossa casa. Se você abrir a sua conta bancária, a sua carteira, e perceber que aí, você, além do pão, você tem condições de semear, investir na obra de Deus, faça isso com alegria. Agora, se você está passando por um tempo de provação, meu irmão, eu falo como pastor, o que eu falo para as minhas ovelhas: não dê o dízimo. E além de não dar o dízimo, verifica com o pessoal da assistência social da igreja em como você pode ser assistido nesse tempo de provação. Ou seja, se tiver faltando comida na sua casa, aí o dinheiro que você tem na sua conta, uma vez eu falei isso e fui duramente criticado. Tá aí, tá aí. Se tiver faltando comida na sua casa e o dinheiro que você tem na conta, você vai dar pra igreja? Não, irmão, você vai comer. Você vai comer, você vai vestir, você vai beber, tá? Ponto final. A igreja tem que ser igreja nesse momento também, ok? Tem que atender a pessoa. E o pastor falou: vai lá e busca assistência social da sua igreja, porque eles têm que assistir você. Também é papel da igreja fazer isso. É ser igreja, irmãos. E alguns dizem assim, né? Alguns cães gulosos por aí: não, traga tudo que você tem aqui. Tudo que você tem. Tá? Porque no final, Deus vai honrar. Aí a pessoa passa um mês apertada, cheia de dificuldade, cheia de problema, não consegue nem comer. Porque foi acreditar na palavra desses charlatões que tem por aí. Não são todos. Parabéns pro pastor César Cavalcante aí. Deus abençoe.